Neste vídeo você saberá sobre o fundador e a denominação que influenciou o surgimento do neopentecostalismo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Robert McAllister, programas de rádio, atuação, legado, influência, doença e morte. O movimento neopentecostal rende muita análise e discussão. Para uma melhor compreensão, é importante voltarmos à história da semente que fez surgir este polêmico movimento. Acompanhe a atitude de um pastor canadense aqui no Brasil que foi fundamental para o surgimento do neopentecostalismo. Robert McAllister nasceu no dia 13 de agosto de 1931 em Ontário, Canadá. Sua família era originalmente evangélica e com tradição no reavivamento pentecostal. Converteu-se ao Evangelho no dia 18 de setembro de 1948, aos 17 anos de idade. Largou um emprego em uma seguradora para estudar durante 3 anos em uma escola bíblica. Após sua formatura, foi ordenado ao pastorado pelo seu próprio pai, então superintendente nacional das Assembleias Pentecostais no Canadá. Robert McAllister foi convidado por Lester Sumrall para participar de uma campanha evangelista no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, em 1958. Ele só havia estado no Brasil uma única vez em sua lua de mel. Robert McAllister veio morar no Brasil com sua esposa Glória e seus filhos Walter e Heather. Primeiro foram morar em São Paulo e depois em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. No dia 1º de agosto de 1960, nasceu o programa A Voz da Nova Vida, transmitido na rádio Copacabana. Em 1963, transferiu o programa para a rádio Meirink Veiga, depois foi à rádio Guanabara e, posteriormente, para a rádio Relógio, então comprada pela igreja, em 1967. O objetivo de Robert era criar um grupo que não fosse nem fechado demais, como as Assembleias de Deus na época, e nem tão, entre aspas, gelado como os presbiterianos. Ele começou a fazer amizade com os presbiterianos carismáticos que se reuniam em casas com a concessão do reverendo Amantino Vassão, pastor efetivo da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Através de intensa campanha no rádio, pedia dinheiro diuturnamente e comprou a Rádio Relógio. Desejou atrair a classe média, além de receber a adesão de pessoas não religiosas. No primeiro ano de programação no rádio, recebeu 12.000 cartas. Nesses programas, enfatizava a cura das enfermidades nas transmissões. Com o crescimento vertiginoso de ouvintes dos programas, alugou um escritório no edifício central, na Avenida Rio Branco, 156, para oferecer orientação espiritual. Posteriormente, sentiram a necessidade de ter um local para reuniões. Um culto com a participação das pessoas que ouviam o rádio foi realizado na Praça Sais Pena, no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, intitulado Culto com os Amigos do pastor Robert McAllister. Este encontro ficou conhecido
como o primeiro culto da Igreja de Nova Vida. Após isso, o bispo decidiu alugar um espaço para reunião semanal na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, em 13 de janeiro de 1961. O primeiro culto em um salão específico ocorreu na Avenida Teixeira de Castro, 312. No dia 7 de março de 1964, foi inaugurada a primeira igreja de Nova Vida em Bom Sucesso, Rio de Janeiro. O bispo Roberto McAllister trouxe para o Brasil uma nova forma de pentecostalismo. Chegou a publicar o livro Perguntas e Respostas sobre a Cura Divina, por valorizar muito esta questão. Ele foi um dos pioneiros na utilização da TV como meio de evangelização no Brasil no ano de 1978, com o programa Coisas da Vida no Canal 6. No ano de 2006, foi criado o Instituto Bispo Roberto McAllister de Estudos Cristãos, que prepara pessoas para a missão. Até a sua morte, deixou mais de 50 igrejas no Brasil. Em 1964, Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, começou a frequentar os cultos da Igreja Pentecostal de Nova Vida, rompendo assim com o catolicismo. Macedo casou-se com Esther Eunice Rangel na Igreja Nova Vida de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, no ano de 1971. Em 1975, saiu desta igreja juntamente com R.R. Soares e fundaram o Salão da Fé. Em 1976, abriram a Igreja da Bênção, que posteriormente virou a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Foi a partir de Robert McAllister, portanto, que surgiu Edir Macedo, R.R. Soares, Miguel Ângelo, entre outros. Edir Macedo teria dito em certa ocasião que aprendeu a pedir dinheiro com o bispo McAllister. Teria saído da Igreja de Nova Vida porque ela deixou de ser cruzadeira, deixou de pedir dinheiro. Quando ela deixou este estilo e criou a escola bíblica dominical, o seminário e começou a ensinar a Bíblia, as pessoas, os frequentadores, perderam aquela agressividade nas ofertas. A ignorância bíblica ajuda a divulgar os clichês que você ensina para o povo como proposta. Em uma ocasião, Edir Macedo teria dito para Robert McAllister que ele veria o que ele próprio faria no Brasil. Em 1990, durante uma conversa com o pastor Caio Fábio, Edir Macedo teria dito que Jesus não é bom para os negócios, que a cruz é muito solidariedade, renúncia, e que iria para o Antigo Testamento, pois ali tem um Deus da barganha, da restituição. Posteriormente, o missionário R.R. Soares brigou com Edir Macedo, saiu da IURD e fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus em 1980. Em 1988, R.R. Soares expulsou Valdomiro Santiago, que saiu de sua igreja e fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus. Agenor Duque brigou com Valdomiro, saiu de sua igreja e fundou a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. A IURD é a mãe de todas as igrejas neopentecostais. Na década de 70, Juan Carlos Ortiz, autor do livro O Discípulo, um best-seller na Argentina, introduziu na vida de McAllister e de um bispo carismático que ele convidava frequentemente para falar na Igreja de Nova Vida, um novo perfil para sua igreja. Desconstruiu aquela teologia de natureza carismática e adotou a hierarquia católica no ambiente evangélico. Tornou-se bispo primaz, dialogando inclusive com o Vaticano.
Robert McAllister era cardíaco e possuía 3 pontes de safena. Durante um transplante, sofreu uma hemorragia, vindo a falecer em 13 de novembro de 1993.